Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Risse Araújo, ilustrador aqui em São Paulo, e essa aqui é a segunda parte da nossa aula. E eu estou registrando em vídeo o processo como eu faço alguns tipos de ilustração, alguns estilos de ilustração. Então não chega a ser uma aula, na verdade ela é uma passagem de conhecimento da forma como eu faço. Não é nem a forma certa nem a forma errada, é a forma como eu faço as coisas no Photoshop. E eu estou procurando passar isso adiante através desses vídeos, ok? Isso aqui faz parte de um projeto que eu chamo de Projeto 50 Anos, porque eu fiz 50 anos no ano passado e a partir daí eu resolvi registrar esse meu processo de trabalho. Queria agradecer muito a todo mundo que tem participado, que tem mandado e-mail e tal, muita gente que escolheu os estilos de ilustração que já acreditam que seja o melhor para o registro em vídeo, já que eu não vou registrar todos os estilos que eu faço. As pessoas escolheram entre 13 estilos que eu demonstrei para que eu registrasse 5 em vídeo. E muita gente também já comprou esse pacote de aulas, né, antecipadamente. Essas aulas vão ser produzidas agora, de agora até o final de março, então eu vou comercializar esse pacote de 50 anos a partir de março, a partir do final de março. E muita gente já comprou antecipadamente isso, então essas pessoas não vão precisar esperar até março para ver esses vídeos. Elas vão receber à medida que eles forem sendo produzidos, né? Não só os vídeos, mas também os materiais de apoio que vão junto, tal, os PSDs em alta, as ilustrações, o PDF com todos os comandos que eu uso, com tudo que eu faço durante o vídeo. Eu vou registrar isso em PDF para apresentar também, e alguns gabaritos que eu tenho, uma série de coisas que eu vou agregar a esses vídeos para facilitar a compreensão e procurar ficar mais claro aqui o que eu estou fazendo e o que eu estou apresentando. Uma outra coisa também interessante é que eu pedi sugestão de nomes para essas aulas, né, porque eu chamo de aulas entre aspas, já que eu não sou um professor de Photoshop. E muita gente deu um monte de ideias e tal, achei muitas ideias interessantes, e eu acabei chegando num nome, vendo as sugestões, acabei vendo um nome interessante aqui que me surgiu na mente, que é ilustração comentada, tá? Então a partir de agora, em vez de chamar disso de aula, porque não é exatamente uma aula, eu vou chamar de ilustração comentada, ok? Espero que vocês gostem dessa segunda parte, que ela tenha coisas muito úteis para vocês, e que eu consiga passar aqui com clareza aquilo que eu faço e como eu faço, né, para que você possa aplicar no seu trabalho, no seu hobby, ok? Vamos então para a segunda parte da nossa ilustração comentada da lontra RPPN Rio das Lontras. Bom, no último trecho da nossa ilustração comentada aqui, a gente terminou nessa parte, a gente tinha terminado de fazer os pelos, né, essa primeira etapa aqui dos pelos, e agora o que a gente vai fazer é organizar essas camadas, tá? Como a gente tem aqui 3 grupos, né, de pelos do braço, um de cada braço e do corpo, a gente vai juntar essas camadas, né? Então, a primeira camada de cada grupo a gente vai juntar e mesclar. A mesma coisa com a segunda e a mesma coisa com a terceira camada. Com isso a gente vai ter para o corpo todo e para os braços uma única camada, né? A camada de pelos mais escuros, a camada de pelos mais claros, né? E a camada de pelos mais brilhosos ali. Essa que sobrou aqui embaixo, né, é a camada do peito ali, aqueles pelos mais claros do peito. E agora é renomear. Clica em cima, renomeia, clicou em cima, o nome fica ativo para você poder colocar o nome, tá? Vai fazer a mesma coisa também com o nome do grupo aqui, né? Então são pelos, colocamos o pelo branco ali dentro, jogamos fora essas duas pastas que estão vazias agora. Então a gente ficou com o primeiro grupo de pelos ali, que é do rosto, aquele feito à mão, né? E a segunda camada de pelos é a camada do corpo, ok? E aí fica organizado e com poucas camadas para a gente trabalhar. Bom, vamos duplicar então essa camada de pelos do corpo, ok? Vamos mesclar esse grupo. Então virou uma única camada com todo o pelo, tanto o claro, o escuro, e perde todos aqueles efeitos que a gente fez com o modo de transferência, tá? Vamos dar uma distorcida nele agora, para ele não ficar coincidente, né, com os pelos ali dos grupos de cima. A gente encheu um pouco mais de pelo e a gente vai mudar o modo de transferência dele, ok? A gente vai usar aqui o overlay. Você vai ver que a cor mudou completamente, porque somou uma camada com a outra. Existem várias formas de você mudar esse modo de transferência, ok? Então aí temos aqui a camada aqui
no modo de transferência normal e aqui no overlay. Tá? O overlay, você viu que dá uma cor mais forte ali e tal. Ok? Vou mudar um pouquinho a saturação disso para ele não ficar tão forte, né? E a gente tem aqui já uma nova cor para nossa, uma melhoria aqui na cor da lontra. Bom, agora vamos renomear, né, aquela camada ali, né, que tá pelos copos, vou colocar acertar esse nome aqui, botar como base pelo. E o que a gente vai fazer agora é pegar um pelos aqui da cabeça aqui, do topo da cabeça, e a gente vai duplicar, né? Aperta o Option, né? Esse aqui, aperta o Option e puxa, e você duplica essa camada. Tira fora desse grupo aqui para ficar mais fácil trabalhar. E com esses pelos aqui, a gente vai cobrir algumas emendas ali que não ficaram muito legais. Você vai cobrindo, né, fazendo um detalhamento ali, né? Vai puxando, vai duplicando. Outra forma de você duplicar também é você puxar em cima daquela janelinha ali, daquele botãozinho, né? Ele tem a pontinha dobrada ali embaixo da janela. Você duplica e vai fazendo, vai duplicando ali. Depois não esquece de sempre juntar as camadas para você simplificar, para não ficar com muita camada ali, não ficar com muita coisa para você administrar, ok? Com a borracha aqui a gente apaga tudo que não interessa, né? Se errar, lembra, a gente tem ali aquela janela history ali, a gente volta alguns passos, né? E como se fossem vários andus. Então a gente vai apagando aqui o que não interessa. A gente pode aumentar o tamanho do pincel, mudar aqui a opacidade para fazer isso com um pouco mais de cuidado e tal. Você pode ir variando isso ao longo do trabalho para facilitar aqui e deixar exatamente como você quer. Agora a gente vai organizar um pouco, né, agrupando todas essas camadas e grupos, né, os dois grupos de cima, as camadas, puxamos sobre esse ícone da pastinha e ele vira um grupo, ok? Essa parte que é o volume a gente vai pôr no grupo, mas não pode jogar sobre a pasta, senão vai ser a última camada do grupo. Então a gente tem que colocar exatamente onde a gente quer aqui, ok? Pronto, a gente agora pode tirar a visibilidade e seguir adiante. Vamos antes dar uma organizadinha no site de trabalho aqui. Essas janelas você consegue recolocar no lugar puxando ali, ok? Quando você coloca exatamente em cima da barra e solta ela, encaixa novamente ali. A gente agora vai fazer rapidamente aqui os pelos que faltam para terminar o focinho dele. Para isso a gente vai localizar dentro do grupo ali onde está a camada com aquela bochecha. A gente vai clicar nela, arrastar para o botãozinho aqui embaixo, duplicar, Ctrl T, distorce, né? A gente vai distorcendo ela, aplica aqui para fazer essa parte de baixo aqui. Mexer um pouquinho na opacidade disso para não ficar exatamente da cor da bochecha ali, vai ficar mais transparente. A gente vai mexer um pouco na cor também, tá? Com Ctrl U ou Command U, vamos mexer aqui no Color Saturation, mudar um pouquinho essa cor. Não tem problema se ficar muito saturado não, porque a gente vai usar depois aquele fade lá, ok? Para dar uma suavizada no efeito aqui. Edit, fade, e aqui você suaviza o efeito, legal? Só para a gente relembrar aqui esses comandos. Vamos distorcendo um pouco mais isso aqui, até ficar do jeito que a gente quer para diferenciar da bochecha. Uma outra coisa que a gente precisa fazer sempre, seleciona aqui para retirar tudo que esses pelinhos aqui que estão saindo fora do contorno da lontra. Então seleciona, inverte a seleção, vai entrando em camada por camada e delete, 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 delete. Aí você retira todo e qualquer pelinho que esteja fora do formato da lontra. Antes de fazer o efeito de água aqui, eu queria comentar um pouco sobre essas camadas, tá? A vantagem de ter essas camadas e grupos aqui. Vamos imaginar que se o seu cliente peça para você fazer uma alteração nela. Você seleciona só essa camada, uma alteração de cor, deixar a cor mais parecida com a da foto aqui, por exemplo, né? Ctrl T ou Command T, você vai mudar a cor só daquela camada ali do corpo, e todo o efeito que está nos pelos, a transparência, os modos de transferência ali, se está screen, se está overlay e tal, vão se manter iguais. Então você pode fazer a lontra mais clara, mais escura, com mais contraste de cor, né? Mexendo numa única camada. Uma outra vantagem também, você pode trabalhar o grupo inteiro. Selecionando o grupo, por exemplo, você pode mexer na opacidade do grupo como um todo. Então o grupo dos pelos ali da carinha dele, por exemplo, né? A carinha do corpo estão separados. Ficou a carinha, você pode baixar ali só da carinha, se você quiser. Ou deixar a carinha normal e deixar o corpo com opacidade menor, o pelo do corpo ficar mais lisinho, né? Não vai aparentar tanto. Então você consegue ter um controle muito melhor
simplesmente mexendo na opacidade. E isso não tem uma dificuldade muito grande de fazer, é rápido, é uma alteração que se o cliente pedir, você consegue fazer rapidamente. Fazer uma cópia também de segurança quando você vai fazer alguma coisa de mudança de cor é legal, porque você pode dar 2, 3, 4 opções de cor para o seu cliente. Tá? Existe uma outra forma de mexer na cor também, que é mexer na Selective Color. Tá? Selective Color. O que ele faz? Ele movimenta apenas uma cor ali do desenho, ele não está movimentando todas as cores, é só o amarelo. Então você consegue aumentar, por exemplo, aqui o cian do amarelo, você reduzir o amarelo do amarelo. Então você consegue fazer a mesma coisa que você faz no Rosto Saturation ali e tal, em termos de matiz de cor, só que em apenas um canal de cor. No caso aqui estou trabalhando só com amarelo. Então as outras cores se mantêm com a mesma proporção, só o amarelo que muda de proporção, né? Ou seja, as outras cores mudam de proporção em relação ao que estão sobre o amarelo. Aqui o magenta, você pode mexer só na camada do magenta. O cinza vai movimentar todas as camadas de uma vez, você consegue os efeitos interessantes, né? Aqui é um blue, né, que é um azul escuro aqui, que é um blue carregado de magenta, cian e tal. Então você pode aqui fazer, trabalhar cor por cor, tá? Uma coisa que a gente também não pode esquecer é essa questão de ter essas duas camadas aqui duplicadas, né? Uma saturada, uma bem contrastada aqui no caso e outra não. Mexendo na opacidade aqui eu tenho condição de fazer um ajuste fino e às vezes uma cor meio maluca assim por cima, aplicada com opacidade por debaixo, em cima da outra, você chega num resultado de cor muito mais legal, que você às vezes demoraria mais tempo para ajustar numa camada só. Bom, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai duplicar essas camadas de pelo aqui, ó, para poder aplicar um efeito nas duas. Pega as duas, o pelo 1, pelo 2 aqui, vamos juntar as duas numa camada só. Merge layers, né? Pronto, subiram uma camada só. Deixa eu apagar aqui as de baixo aqui, para você ver exatamente qual a camada que eu estou falando. Eu quero que essa camada aqui, ela vai, o desenho, né, imitando as águas e tal, as gotas escorrendo pelo, tem que seguir esse desenho, ok? Mas para ele aparecer, a gente vai juntar com essa outra camada aqui embaixo, vamos escurecer ela para ela ficar bem contrastada, né? Ctrl U agora, Command U, vamos escurecer isso aqui, tirar um pouco de saturação, deixar bem escuro, e a gente vai juntar essas duas camadas. Agora sim a gente vem aqui, Filter Artistic Plastic Wrap, né? Plastic Wrap, né? Aí você tem esse efeito aqui, que você pode refinar, tá? Você pode melhorar aqui a suavidade dele, né? Deixar menos suave, né? Ou mais suave, ele vai ficar invadir aqui o branco em quase tudo. A gente quer que tenha pouca suavidade para seguir bem o desenho dos pelos. Os detalhes também, você pode deixar com menos detalhes ou mais detalhes. A gente vai deixar com bastante detalhe aqui para seguir o desenho. Aqui você tem a força do brilho, menos força do brilho, mais força do brilho aqui no final, né? A gente vai deixar isso aqui com uma força razoável aqui, tá? É isso aí, ok? Agora o que a gente vai fazer aqui é mudar os modos de transferência dessa camada que tem esse efeito aqui, tá? Eu até comentei na primeira parte, já vou frisar de novo. Testa isso aqui, entra, vê as várias opções que você tem aqui, tá? Porque realmente você consegue efeitos muito interessantes. A gente vai usar aqui o screen, tá? A característica do screen é que o que é escuro na imagem fica transparente e o que é claro continua aparecendo, tá? Eu vou fazer aqui um traço, uma camada embaixo aqui escuro, para você ver a mudança de cor, tá vendo? Onde está escuro na camada que está aqui com o screen, ele vai ficar transparente, tá? E o que é claro ali nessa camada vai continuar aparecendo. Então vai funcionar como a transparência mesmo que a gente quer das gotas. Onde é escuro vai ficar invisível, vai ficar aparecendo só o branco. Vou aumentar um pouco mais o contraste para você perceber melhor isso e a gente ter também um nível de brilho maior nessas gotas aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor também, tá? Aqui. É isso aqui. Isso é normal, escuro ali. Quando você põe o screen, o que é escuro ficou transparente, apareceu a cor de baixo, tá? É isso aí que ele faz. Esses brilhos, eles estão um pouco fortes, né? Então a gente vai reduzir a opacidade aqui dessa camada de efeito aqui. Opa, não, essa camada aqui, onde está o efeito, a gente reduz, né?
e apaga onde não tem brilho, ou seja, onde não interessa ter brilho. Né? Basta usar uma borracha suave, apagar, né? E você deixa só onde interessa, né? Onde os brilhos aparecem. Nessas áreas escuras aqui, por exemplo, a água não vai aparecer, então é só ali em cima do braço. Em alguns cantos embaixo do pescoço aqui, por exemplo, não tem, né? A sombra da cabeça não deixa aparecer o brilho da água e tal. É só para simular aqui, para dar uma intenção de que tem água descendo por esses pelos aí. Essa é a ideia. Então é uma coisa bem simples de fazer, não tem mistério não. Como eu falei antes, na questão das camadas, né? No trabalho real você mantém como grupo para poder fazer alteração. No nosso caso a gente vai transformar isso numa camada. Clica com o botão da direita, né, aqui no grupo, merge group, vira uma camada simples, ok? Mas no trabalho real você mantém isso como grupo para poder fazer alteração nas várias camadas dentro do grupo, tá? Aqui na carinha dele a gente vai disfarçar aqui os limites desse efeito de brilho com o smooth, que é esse dedinho aqui. Aí você vai passando esse dedinho aqui, você vai disfarçando aqui nesses limites onde o efeito termina, que fica meio esquisitinho. Isso aí você vai disfarçando isso aqui. Aqui já é um trabalho mais de acabamento mesmo, tá? Você pode também mudar a cor, né? Transformar e fazer com o pincel, como a gente fez no começo lá. Preencher algumas áreas com o pincel, fazer uns pelinhos saindo aqui para fora para tirar esse risco muito forte, né? Esse contorno muito forte, tá? Você pode fazer que os pelinhos saindo fica mais realista, tá? Lembra que eu, né, fazendo uma outra camada, claro, tá? Preencher aqui os detalhezinhos, tal, da carinha e tal. Mas isso aí é interessante porque você consegue fazer com controle agora, né? Porque já tem só agora alguns detalhezinhos que precisam ser feitos, tá? Vai mudando a cor aqui em alguns lugares, deixa mais claro. Vou fazer aqui essa parte meio que da sobrancelha dele aqui. Estou fazendo essa camada separada e vou fazer do mesmo jeito que a gente fez no começo, né? Vou duplicar essa camada, né? Vou distorcer ela um pouquinho, vou tirar ela um pouco do lugar e dar uma escurecidinha também, dar uma mudança nela aqui, para que ela dê aquele efeito de pelo que a gente fez no começo, tá? Então distorce ela para tirar a coincidência, escurece um pouquinho, né? Ali, né, onde está passando muito a sobrancelha, que está feio ali também, você pode pegar uma borracha e dar uma apagada. Aqui, né? Apagar aqui esse pedacinho. Subir um pouquinho a parte de cima também, deixar um pouco mais claro. Aqui embaixo do olho tem uma área bem branca, né, ali na foto. Põe para pintar um pouco maior aqui o pincel, né, para preencher mais rápido essa área aqui. E a gente faz o contrário, simplesmente vai fazendo os pelinhos agora por cima. É uma outra forma de fazer pelo, tá? É meio grosseiro assim mesmo. Faz uma área clara maior, faz uns risquinhos meio soltos assim, sem muita perfeição. E depois você vai com a ferramenta Smooth dar um efeito de pelo, né? Vai dar umas puxadinhas aqui com o dedinho, né? Dar uma mexidinha aqui na força dele, tá vendo? Aí vai misturar os pontinhos escuros com o fundo claro que você fez, também faz uma simulação de pelo. Essa é uma outra forma de fazer, tá? Com uma área pequena, então você consegue fazer. Fazer um bichinho inteiro assim dá muito trabalho, mas seria uma terceira forma de você fazer pelos, tá? No nariz aqui a gente vai selecionar com a ferramenta laço aqui, fazer já o desenho no formato do nariz aqui, ficou legal. Fazer um formatinho do nariz é mais ou menos parecido, né? Ctrl U e a gente muda aqui a cor, né? Simplesmente isso, que já fica mais fácil de você fazer sem ter que fazer uma camada no caso aqui, tá? Tirar um pouco da saturação disso, né? Vai ficar uma coisinha mais marronzinha assim, e reduzir também a luz, né? Nós já temos aqui apenas a cor principal do nariz. Ali olhando na referência a gente vê que o nariz tem uma textura, né? A gente vai aplicar então aquele filtro que a gente já usou, que cria aquela sujeirinha, né? Que é o Noise, as Noise, tá? Ele vai somar aqui uma sujeirinha. Damos o fade para ter controle da opacidade e também para ter entrar nos modos de transferência. A gente pode usar Multiply, por exemplo, aí o que é branco fica transparente, né? No caso aqui a gente vai usar um outro efeito, que a gente vai usar o Screen, né? Mas aqui só para você ter uma ideia, para você ver como é que ele poderia ficar, né? No caso do Screen ele fica melhor, tá?
ele fica mais suave o efeito, né? Esse aqui é o screen. Você vê que ele ficou muito mais suave, tanto com o multiplier quanto com o normal. Vamos dar um blur agora, uma esfumaçada nisso, para não ficar tão seco assim, né? Só para que a textura ali não fique chapada. Vamos escurecer agora em volta usando o Burn Tool, para a gente poder dar volume e tal, exatamente como a gente fez antes, né? Muda o tamanho do pincel aqui, para você poder fazer detalhes e tal, tudo mais. O brilho, né, no nariz, a gente vai usar a ferramenta oposta ali, que é a Dodge Tool, né? Reduz o tamanho para poder fazer o brilhinho ali em cima do nariz, mais ou menos próximo da referência ali. Então a vantagem disso é que você usando o Burn Tool e o Dodge Tool, você vê que a textura se mantém nas áreas de brilho que você está fazendo, né? Isso é bem interessante. No caso que eu estou usando o meio tom, tá? Então essa aqui é uma forma interessante. Para tirar esse contorno seco que ficou, a gente pode usar o smooth, né? O dedinho e tal. Só que ele é lento, tá? Ele ocupa muita memória. Então a gente pode usar uma outra opção, que é essa aqui, esse pincel aqui, que é o Mixer Brush Tool. Tá? Ele faz um cálculo matemático diferente e ele acaba ocupa menos memória. Tá? Então ele faz uma coisa semelhante ao Smooth, né? O dedinho. Ele não substitui, tá? o Smooth, porque ele não faz a mesma coisa. Mas em alguns casos ele tem um resultado semelhante usando muito menos memória. Para escurecer aqui, a gente vai usar de novo o Burn Tool, né? Para dar esse volume aqui por cima, que é o sistema mesmo. Eu só vou reduzir o pincel aqui, fazer uma boquinha aqui, fazer um vincozinho aqui nesse. Eu quero fazer essa boquinha meio que sorrindo. E daí pra frente é pegar o smooth e continuar ali disfarçando ali aqueles pelinhos ali do rosto. Tem algumas áreas ali na ponta do focinho que não tem nada, né? Tá sem textura nenhuma, tá lisa, dá uma disfarçada nisso aqui, né? Pra ficar com alguma textura ali, como se fossem alguns pelinhos. Vamos partir pro olho, né? Ferramenta de seleção redonda ali. A gente faz uma bolinha. Cria uma nova camada, né? O olho primeiro. E a gente vai renomear pra gente não perder e saber onde que é. Então a gente vai fazer aqui agora um olhinho. Pintamos a cor de base, né? Vamos também duplicar essa camada agora para fazer a parte do brilho. Seleciona a camada e a gente faz um degradê aqui, de branco para marrom. Okay? Ctrl T, a gente vai mudar o formato disso, deixar um pouquinho menor. E vamos agora borrar isso com o Blur. Blur, Gaussian Blur. Vamos borrar aquilo ali para não ficar aquele tão marcado assim, ok? A gente já tem aqui, podemos juntar essas duas camadas. E agora o que a gente vai fazer é simular, como tem ali na referência, o horizonte refletido nessa esfera, né, do olho, né? Então, ainda selecionado para que o que você estiver aqui esfregando, que o smooth não passe para fora dessa bolinha, você vai simular aqui um horizontezinho aqui, né? É para ficar manchado mesmo, tá? Com a ferramenta Dodge Tool a gente vai escurecer embaixo, né, porque é uma esfera, fica mais escuro embaixo. Dar uma sujadinha aqui dentro e também escurecer um pouco em cima, que é onde a pálpebra vai fazer sombra, tá? Temos aqui já mais ou menos um começo de olho aqui para ele, tá? Você ainda vai mexer para isso ficar mais próximo do que a gente precisa. Nosso próximo passo aqui agora é escurecer atrás dessa bolinha ali, para fazer como se fosse um buraco do olho, né? A gente poderia fazer um buraco e deixar essa bolinha por trás realmente, é assim, e aí faria o buraco, mas a gente vai fazer diferente. A gente vai escurecer aqui, tá? A gente vai escurecer e colocar a bolinha por cima, né? Acho uma cor semelhante, que uma cor já dentro da paleta aqui, uma cor escura aqui já do próprio bichinho, e a gente vai dar uma escurecida. Transformar essa camada em multiply aqui, ela a cor fica melhor, tá? Vai ficar mais escura. E vai fazer mais ou menos como se fosse um buraco, né? Como se fosse um buraco do olho aqui, a parte mais escura ali, né? Então já estamos numa nova camada, né? Lembra que está numa outra camada, se tiver que movimentar um pouco fica mais fácil, né? Uma forma de você poder mexer depois, né? Com o dedinho a gente vai dar uma esfumaçada para fazer os pelinhos ali, né? Para não ficar um buraco redondo ali. Então
É tranquilo isso aí, só para criar um espaço onde vai a bolinha do olho. Tem aquela parte embaixo ali branquinha, tá vendo? Como se fosse a pálpebra de baixo ali. A gente faz uma nova camada, né? Para poder ficar mais claro, usa uma corzinha mais clara, a gente já tem ali, ó, aquele pedacinho mais claro ali. Tá? Depois de ver se fica legal, depois a gente tira. Coloca a bolinha por cima, né? A gente já tem aqui ela na posição. Vamos dar uma ajustada na cor, né? Fazer uma cor mais escura ali, mas com uma certa cor por trás, né? A gente põe uma cor forte ali, esse roxo aqui, por exemplo, a gente reduz a saturação e reduz o brilho. Então você vê que fica próximo ali da referência, né? Agora com uma borracha a gente apaga o que está extra, né? Porque não é uma bola redonda, ela está escondida atrás da pálpebra ali. A gente vai dar uma apagadinha ali para ficar escondido, né, o olho atrás das pálpebras dele. Tá? Com a ferramenta Dodge Tool a gente vai fazer os brilhos, né? Vamos levantar um brilho aqui no canto, aqui um brilhinho só para ele ficar mais fortinho ali, né? A gente pode distorcer também para ficar um pouquinho mais, olhando mais para cá assim, mais de frente aqui. Já tem o olhinho da nossa lontra aí. Para esse trabalho aqui já estaria bom, tá? Mas eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre essa questão de reflexo aqui, né? Quando você está fazendo, vamos supor que fosse um olho, você tivesse que fazer isso mais detalhado. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver isso mais de perto, comentar um pouco sobre isso. Você faz aqui o reflexo do olho, do horizonte aqui, do cenário que está em volta, ok? E lembrando que a pálpebra em cima aqui, ela também vai refletir. Então você tem que deixar também isso mais escuro, essa parte mais escura onde seria a pálpebra. E no caso aqui tem os pelinhos, né? Os pelinhos que estão em cima. Como estão mais perto dessa esfera, desse globo do olho aqui, eles são mais definidos do que o horizonte, ok? Aí você faz aqui, se fosse um olho humano, seriam os reflexos dos cílios, tá? Quanto mais definido esse horizonte aqui, mais reflexivo parece essa esfera aí, tá? Se você quiser escurecer um pouco mais também esse horizonte para ficar parecer mais reflexivo, você puxa a cor de baixo, né? Com o dedinho, você puxa a cor de baixo aqui para deixar mais escuro. Aumentando a força ali, você consegue puxar a cor por mais distância, tá vendo? Aí você consegue deixar isso mais escuro ali no horizonte. Isso dá um aspecto mais brilhante. Isso serve para fazer esfera de cromo, objetos, né, de cromo, etc. Então aí você consegue aumentar a definição do objeto dessa forma, tá? Vamos organizar agora as camadas, né, juntar essas camadas, mesclar. E a gente tem uma lontra aqui com um olho bem reflexivo agora. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é melhorar o contorno dela, que está muito seco, né, fazendo os pelinhos atravessando. Só esfregar o smooth e o dedinho já faz isso. Aqui na boca a gente tem que dar uma melhorada no sentido dos fios, principalmente aqui no canto da boca, assim, para fazer esse sorriso aqui, porque está simplesmente um traço preto sobre os fios. A gente precisa agora dar uma mexidinha dar uma esfregadinha aqui nesses fios para que ela tenha um sentido correto ali da boca, né, para seguir o desenho correto, tá? Aqui embaixo também no queixo ele não está muito legal, né? Esse efeito não está muito bom. Aqui vamos fazer em volta da boca aqui, melhorar um pouquinho o sentido dos pelos e tal. Vou dar uma mexida aqui, deixa eu ver. Não tem um sentido definido, vou dar só uma misturadinha aqui, só para tirar esse efeito ruim que ficou ali. Tá? Então agora é um trabalho mais de paciência, fazer uns detalhezinhos, um cavanhaquezinho aqui e tal. Basicamente melhorar esse contorno aqui para ele não ficar seco. Basta esfregar o smooth, né, o dedinho, zigue-zagueando ele, você vai conseguir isso, tá? Dá uma escurecida no queixo aqui, um pouco claro. Então é isso, agora é um trabalho de paciência, fazer isso em volta da lontra toda, né, para tirar esse contorno. Comentar um pouco sobre a questão do olho ali, tá? A gente fez o olho na mão, né? Fez a esfera, depois fez uma outra esfera, clareou e tal. Mas o Photoshop ele tem uma série de filtros que agilizam muito o trabalho, tá? Aqui eu resolvi mostrar do zero para mostrar como é que faz. Mas ali no menu em cima, no menu filtros, você vai encontrar uma série de efeitos prontos. E um dos efeitos que você tem é esse efeito de reflexo de céu e terra ali, né?
aquele reflexo que tem esse horizonte aí, tá? Então, se você pesquisar ali em filtros, entra lá, dá uma olhada, tem uma série de filtros interessantes, pedra, tecido e tal. Vale a pena conhecer, tá? Vamos agora dar uma mexida nessa orelha, vamos definir ela melhor. Ela é toda peluda, né? Então não precisa ser algo muito definido, não. A gente precisa fazer é melhorar um pouco esse contorno, né, dela, com o smooth aqui, para ficar mais definido esse contorno, né, e simular aqui a entrada dos fios nessa parte mais escura aqui, né, da orelhinha aqui. Então como a gente estava fazendo o contorno, fazer a mesma coisa aqui, né? Misturar um pouco aqui esse claro com o escuro aqui, como se os pelos estivessem entrando naquela parte mais escura, tá? Quando você põe um detalhe ou outro um pouco mais contrastado, já dá o efeito que a gente precisa sem ter que detalhar tanto. Vou pegar uma cor mais clara aqui para clarear um pouquinho mais. O ideal é pegar uma cor já do próprio desenho, tá? Porque você mantém um certo padrão de paleta de cor assim, que vai criar uma certa unidade no desenho, tá? Então aqui vai dar uma clareadinha aqui, fazer os pelinhos mais claros aqui. Não precisa ser nada tão definido não, tá? Porque como é uma área que tem muito contraste, a orelha para o pelo embaixo, já dá uma definição interessante. Só tem que destacar a orelha bastante do fundo. Né? Para isso basta colocar uma área mais clara aqui, né? E com o smooth, com o dedinho, fazer os pelinhos saindo, né? Você vai ter ali uma área com bastante contraste, né? Mais claro da orelha, com aquele marrom de fundo ali do pelo. Já dá um efeito interessante e dá um destaque, distancia essa orelha, né? Aqui com o Color Dodge a gente vai, desculpe, com o Burn Tool a gente vai escurecer, né? Dar uma escurecidinha para fazer a parte interna da orelha bem mais escura. Isso também vai ajudar a destacar essa orelha, né? E aí onde tem essa área mais escura, quando você fizer com o smooth puxar os pelinhos sobre ela, já dá uma definição muito boa, né? Já dá um contraste bem interessante ali, e aí dá uma impressão de que está tudo muito detalhado, e não está, né? Visualmente dá uma impressão de que tem muito detalhe, e na verdade não tem, não é nada tão perfeito assim. Só que quando você olha um pouco mais distante, já dá uma definição boa, né? O próximo passo agora é fazer as mãos, né? A gente vai fazer de espaço lá em cima para poder fazer as mãos. Vamos selecionar aqui essas 3 camadas e vamos abaixar os 3 aqui para sobrar espaço para as mãos. Por quê? A gente vai ter as 2 mãos ali, né? Vamos pegar uma corzinha mais clara aqui, uma cor escura aqui para fazer a marcação. Então a gente vai precisar de espaço ali porque vão ter as 2 mãos, né? E vão ter as bolinhas de RPPN ali em cima, tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente desabilitar as camadas, né, para a gente ter um espaço maior para trabalhar, para desenhar essa mão. Depois a gente vai mudar a proporção dela tal, e ajustar o tamanho certinho para encaixar ali no braço. Abrir um espaço aqui, acionar o rascunho, né, para a gente ter uma ideia aqui. Vamos desenhar então o nosso esboço bem simplesinho aqui na mão. A parte da palma da mão lembra um sabonetezinho, né, uma caixinha assim. A parte do dedão a gente vai fazer um dedo como qualquer outro, só que ele tem uma polpa ali mais gordinha, né? Onde emenda com a mão. E ele vai ser bem caricato, assim, tá? Ele vai ser uma mão bem falsa, não é uma mão realista não, tá? E aqui vão os dedos, tá? Isso aqui é a base da nossa mão que vai servir de base pra gente aqui, tá? Normalmente você desenha a mão mesmo, inteira e tal, e bem detalhada, já certinho na posição certa, e você vai ilustrar a mão. Vamos desenhar com outro qualquer. Nós aqui vamos fazer diferente. A gente vai fazer o dedo primeiro, fazer um único dedo, né? Então o dedo ele é dividido em 3 partes, né? Então você tem aqui uma parte aqui, uma outra, aí tem uma parte mais gordinha, né? Que é o osso do dedo, outra parte. Então os dedos têm 3 divisões, cada dedo, tá? A gente aqui vai fazer uma única parte, né? Vai fazer primeiro uma parte do dedo, já com algum volume, né? A gente vai fazer aqui uma corzinha mais clara para dar um volume nesse teco do dedo, nesse pedaço do dedo. Vou pegar uma cor aqui do próprio desenho, para ficar dentro da paleta de cor já usada, né? Para não ficar muito diferente, tá? Então pega uma cor mais clara aqui e a gente vai dar um volume. Lembrando que isso aqui é só para dar um volume, tá? Não vai ter sombreado, não, isso a gente vai fazer depois. É só para dar um volume nisso aqui. A gente vai usar aqui o Smooth, né? Que às vezes eu chamo de Smooth, mas o nome da ferramenta é Smooth, tá?
Você vê que ela é lenta, tá? Ela ocupa muita memória, então às vezes ela é lenta de você trabalhar. A gente pode usar uma outra ferramenta aqui no lugar dessa. A gente pode usar esse pincel aqui, tá? Que é o Mixer, tá? O Mixer Brush Tool. Ele faz um efeito semelhante, né? Ele borra também, só que ele faz um cálculo diferente matemático, então ele ocupa menos memória, tá? Então você vê que onde ele não está esfregando, ele vai fazer ele vai pintar a cor, tá? Ele tem diferenças, tá? Com a borracha aqui, vamos botar 100% na borracha, a gente vai fazer aqui meio grosseiramente aqui esse pedacinho do dedo. Esse dedo ele não tem. Vamos fazer o seguinte: a gente recorta, Ctrl X, Ctrl V, né? Recorta e cola para separar a camada, tá? Duplicamos, já temos aqui a primeira parte do dedo. Vamos aplicar ele aqui no lugar dele aqui. E aí, pedacinho por pedacinho, a gente vai duplicando e vai montando essa posição dos dedos aqui. Tá? É um jeito de fazer, tá? É um jeito meio tosco de fazer, mas é interessante porque você coloca isso, se ficar irreal, ficar ruim, você consegue movimentar, tá? Seleciona essas 3 camadas, vamos juntar, temos um dedo pronto. Duplicamos, temos o segundo dedo, vamos duplicar de novo, temos aqui o terceiro dedo, o dedo central, ele é um pouquinho maior que o outro, né? Então você dá um Ctrl T aqui e dá uma modificadinha dele para ele ficar um pouquinho mais compridinho. O outro dedo aqui, né, que é um pouquinho menorzinho do que o dedo central ali, né? E aí você tem aqui os 4 dedos aqui, tá? Reduzir o dedinho aqui que é um pouco grande, né? Deixa eu ver o que mais. A gente pode cortar também aqui pedacinho por pedacinho e fazer modificações, né? Para não ficar os dedos todos iguais, a gente consegue modificar a posição aqui para deixar a mão com uma posição um pouco diferente, tá? Esse último dedo aqui também dá uma mexidinha nele, né? Dá uma posiçãozinha nele aqui, para que ele fique com uma posição mais natural. É um jeito diferente de você fazer mão. Desculpe, é um jeito um pouco diferente de você fazer mão, mas é legal para quem tem pouca experiência e tal, né? Fazer um esboço e ir juntando. O acabamento aqui não tem tanto problema, tá? Porque nesse caso a ilustração isso é um detalhe de ilustração, vai ficar muito pequenininho, mal vai ser visto, tá? Então vamos lá, fazer a palma da mão aqui, né? Preencher a palma da mão, fazer aquele sabonetinho lá, né? Pegar um dedinho pra gente já fazer o dedão. Então, vamos inverter aqui, Ctrl T, a gente inverte, põe o dedo aqui. Não se preocupa muito com luz, direção da luz por enquanto, a gente vai mexer nisso depois, tá? Vamos pegar os segmentos aqui e posicionar melhor o nosso dedão aqui, tá? Só para ele ficar mais ou menos parecido. Uma outra coisa, nesse caso aqui eu vou usar as 2 mãos iguais, tá? Eu vou duplicar as mãos da lontra e vou modificar a posição dos dedos lá. A ponta do dedão um pouquinho mais gordinha, né? Um pouquinho maiorzinho. E é isso aí, a gente tem uma base mais ou menos aí da nossa mão, né? Vamos juntar tudo isso aqui. Temos aí uma mão meio tosquinha já feita. Agora o próximo passo é a gente fazer os volumes aqui da palma da mão, né? Com o Burn Tool a gente escurece aqui, faz essa polpa aqui embaixo do dedinho. Com o Smooth a gente vai aumentar ali um pouco a carne ali que emenda no dedão, naquele triângulo, né? Uma área com mais, vou até pintar aqui, porque tá faltando carne nesse dedo aqui. Deixa eu pintar ele aqui, para que ele tenha mais carne ali emendando com o dedão, tá? Agora o próximo passo aqui, o que é? É a gente tirar esses riscos que emendam, né? Os volumes de cada segmento ali. A gente vai apagar em volta da mão, né? Pra gente tirar os borrados que estão em volta, dar uma limpada e melhorar agora o desenho de cada dedo, o contorno de cada dedo, tá? Então com a borracha aqui, a gente vai modelando. Vamos só reduzir um pouco aqui o esfumaçado da borracha, para ficar um pouco mais seco. Não precisa ser 100% não, mas um pouquinho mais duro, né? A polpa aqui é mais redonda no dedo, a parte de cima do dedo é mais reta por causa da unha ali e tal. E a gente vai apagando aqui, mantendo esse contorno, né? Mantendo o contorno da mão. Com o Smooth, voltar aqui, com o Smooth a gente vai disfarçar, vai melhorar esse formato e disfarçar essas emendas de cada segmento, tá? Então você vai devagarinho aqui, você vai melhorando aqui a polpa do dedo, né? Aqui na emenda, para não parecer aqui uma caveira, né, com os ossinhos separados, você dá uma esfregada para
para ficar um pouco mais disfarçado ali aquela emenda e tal. E é basicamente isso aqui. Com o smoothie você vai refinando um pouco esse dedo aqui. Lembrando que aqui não é sombreado, é mais a preocupação do volume, tá? O sombreado a gente vai ter que fazer depois, porque a gente vai duplicar a mão. Aqui vamos matar esse finalzinho dos dedos aqui, acertar aqui. Então a gente vai duplicar essa mão e inverter. Então a gente vai ter que fazer o sombreado de acordo com a luz, depois de já ter as duas mãos duplicadas e invertidas, tá? Então é basicamente isso aqui o trabalho, não tem muito mistério não, tá? É dando uma acertadinha aqui e tal. Nesse caso aqui não é uma ilustração de mão, tá? Se fosse uma ilustração de uma mão, um dedo, ou seja, o assunto da ilustração fosse uma mão realista, ela é feita de uma outra maneira, tá? Isso aqui é para fazer uma mãozinha cartoon, é um detalhe dentro de uma ilustração que não tem tanta importância, tá? Então é isso aqui. Melhorar também, às vezes você vê, os segmentos ficam em tamanhos errados, então você pode prolongar um segmento agora, você consegue levar essa emenda aqui mais para baixo ou mais para cima. Você pode salientar os ossos, você pode reduzir também, deixar ele mais, a mão mais feminina ou mais masculina agora, tá? Sempre puxando aqui o escuro para você melhorar volume, né? Onde você vê que tá meio chapado, você pode fazer isso. É um trabalho de paciência agora, tá? É basicamente isso aí. Dá uma melhoradinha aqui também, escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, para dar mais volume, porque essa polpa aqui ela é bem, aumentar o pincel para ficar mais suave, porque ela é mais visível, né? Esse gordinho aqui da mão, tá? Mesma coisa aqui, né? Não se preocupa muito com o final da mão ali não, tá? Depois a gente vai emendar no braço, a gente vai puxar isso também para emendar no braço depois que estiver acertadinho. Dá uma refinada aqui, né? O dedão ele é bem gordão, né? Então a gente vai fazer um dedão meio gordão aqui e tal. Não tem muito o que dizer aqui não. O ideal é você ter uma referência, tá? Se você tiver uma referência fotográfica, é só você olhar para sua mão, tá? Você tem a referência, tá? Tem gente que usa espelho, né? Se for que você seja destro e queira fazer uma mão direita, você tendo o espelho, você projeta a mão esquerda no espelho e você tem uma referência de mão direita. A gente agora vai dar uma limpada aqui em volta, né? Vamos recortar, né? Para ficar, né, certinho, a gente dá um Ctrl X aqui, a gente recorta e cola, né? E deleta a outra camada, tá? Por que a gente faz isso? Porque se tiver alguma coisa perdida em algum lugar aqui na página, ela desaparece, tá? Colocamos na posição aqui, dá uma escalonada para ficar mais ou menos do tamanho que a gente precisa aqui. Um pequena, um pouquinho maiorzinha e tal, vai ficar mais ou menos aqui, né? Bom, eu já duplicar, né? Duplicar aqui, baixar um pouquinho tudo aqui, reduzir um pouquinho tudo para a gente ter mais espaço para essas mãos ali, né? Porque senão não vai caber no desenho. Aqui, vamos duplicar ela aqui, aperta o Option, né? Inverter certinho. Para você inverter é o seguinte, você usa esse transforme, flip horizontal, tá? Ele vai espelhar. É melhor do que você fazer usando o Ctrl T, porque aí você vai manter isso certinho, ou seja, a mão não vai distorcer, tá? Botar outra mão aqui, num coube, né? Vamos selecionar tudo de novo, Ctrl T, reduzir um pouquinho, para que a lontra caiba inteira aqui, com mão e tudo aqui, dá uma ajeitada. Vai ficar mais ou menos isso. Bom, as mãos ficaram exatamente iguais. Vamos dar uma modificada nela, para a gente fazer uma mão diferente, né? Então vamos dar uma selecionada aqui no dedo e tal, vamos fazer esse dedo um pouquinho diferente aqui, só para não ficar igual as duas mãos. O mesmo esqueminha que a gente fez na hora de montar, né? É exatamente isso aqui. Isso tem que ser feito antes de fazer o sombreado, tá? E depois a gente vai fazer as luzes e sombras da mão aqui, das duas mãos ao mesmo tempo, para a gente poder ter uma coerência, né, de luz dos dois objetos, das duas mãos, né? Vou botar isso aqui. Ficou meio esquisito, né? Ficou bem estranho. Vamos mais aqui, vamos mexer de novo aqui. A vantagem de fazer assim, principalmente para quem tem pouca experiência e tal, é isso, né? Você usa o laço aqui, Ctrl T, é você conseguir acertar. Você olha, ficou legal, você muda e tal. É até bacana como estudo mesmo, né? De mão, né? É legal. Eu faço de uma outra forma, quando é uma mão realista e tal, né? Vamos dar uma esfumaçadinha aqui para tirar aqui os errados aqui, né, dessa emenda aqui, então reduzir o pincel para dar um contorno um pouco melhor aí, tá?
Você vê que não tem muita preocupação nesse caso aqui com o contorno, com o detalhe em volta. Legal? Temos as duas mãos então aqui já na posição, vamos juntar. Já temos aqui as duas mãos. Vou pegar uma cor aqui mais clara para fazer a parte de luz agora. Bom, a luz está vindo aqui da frente, então com um pincel aqui, com um pincel comum, a gente vai, muito grande, com um pincel comum a gente vai fazer uma marcação aqui bem ligeira mesmo, tá? Onde a gente imagina aí que a luz está ficando mais forte, né? Então agora a gente vai realmente trabalhar com a ideia de luz e sombra. Então aqui vem luz, aqui a luz vai pegar, na ponta do dedo aqui também, ou seja, a luz está vindo da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, tendo uma referência fotográfica, você consegue fazer isso com mais qualidade, tá? Eu estou fazendo aqui sem referência meio toscamente porque é um cartoon, então. Aqui também. Isso é bem tosco mesmo, tá? Não é nada para você fazer detalhadamente agora, é só para você fazer um estudo aqui de onde que a luz vai se posicionar aqui na mão. A mesma coisa a gente vai fazer no escuro, selecionamos uma cor escura, pegamos um pincelzinho e vamos preenchendo aqui, ó, onde a gente sabe que a luz não vai atingir tanto a mão. Depois com o smooth a gente vai esfumaçar isso aqui para refinar um pouco esse efeito aqui, tá? Mesma coisa aqui, lado direito aqui, onde a luz vai bater, né? Embaixo do dedinho, embaixo, né? Isso aqui é marcação mesmo, tá? É só marcação de luz e sombra, ok? Então a gente já tem aqui a informação que a gente precisa de onde é luz e sombra. Vou abrir aqui para ter espaço, vamos continuar. Com o smooth a gente vai mesclar agora, né? Esse claro com a cor original do volume ali. A mesma coisa na escura ali, a gente vai dar vai acertando isso aqui. Uma coisa importante a gente comentar é o seguinte: é possível fazer sim uma mão realista com esse processo, fazendo pedacinho por pedacinho de dedo para montar e tal. Só que aí você faz com mais cuidado, com mais detalhamento e tal. Tendo uma boa referência e também o esboço tem que ser mais bem feito, ou seja, você tem que fazer um desenho prévio da mão já melhor pensado, tá? Aqui é um cartoon, quer dizer, eu estou fazendo realmente algo bem simples, não é nada muito complexo. Mas esse processo serve para fazer algo mais realista. Eu dar uma limpada aqui, depois eu vou mudar a posição dessa mão que ela ficou fora de onde deveria. Então, vou fazer aqui a parte escura e tal. Então é basicamente isso aqui, não tem muito mistério. Dá para botar uma textura de pele nessa mão também, né? Não dá para apresentar tudo num vídeo só. Mas existem outras formas de você fazer, né? Existem outras formas de você melhorar isso aqui. Mas com esse processo você consegue fazer uma mão realista. Deixa eu dar uma olhada nos dedos desse bicho aqui. Bom, ele tem... Eu não vou chegar nesse detalhe não, mas ele tem 5 dedos, né? Então, não está errado. O ideal é você, né, olhar a referência antes de fazer o desenho. Eu nem tinha visto a mão do bichinho antes de desenhar aqui. Mas como é um cartoon e tal, não tem tanto problema. Então, mas é isso aqui, é um processo, tá? De você mesclar. É um processo rápido de você fazer, principalmente quando é para a área que não, uma área do desenho que não é um detalhe importante, né? Se as mãos do bichinho fossem o assunto principal, fossem importantes no desenho, não poderia ser feito de forma tão grosseira assim, né? Vamos acertar a posição dela que tá errada, seleciona com um laço ali, vou usar o círculo mesmo, vou puxar aqui, não, uma afinada aqui, vou deixar isso mais bonitinho aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui é emendar agora a mão no pulso, né? Com o smooth a gente vai puxando aqui essa área mais escura, né? Não se preocupa com a cor, a gente escurece depois para chegar no tom certo, né? Só para lá ficar com a mãozinha aqui, para a mão não ficar voando. A mesma coisa aqui, desse lado. Vamos juntar isso para cá, né? E fazer aqui essa mescla da luz e sombra aqui e tal. Quando você puxa o smooth, né, com várias cores juntas, é legal porque já faz uma espécie de dobra ali, né, da pele, é bem interessante, né? É uma ferramenta que vale a pena, né? Pena que ela ocupa muita memória, dependendo da sua configuração da sua máquina aí, fica aparecendo muito ali o reloginho, né, para cada comando desse. Então se é uma ilustração muito grande, essa aqui não é muito grande, não tem problema. Mas uma ilustração muito grande, às vezes você dá 2 esfregadas e aparece o reloginho, tá? Com o Burn Tool a gente vai dar uma escurecida agora na mão, para emendar ali no braço dele, né? Então também dá uma sombreada,
A gente consegue agora reforçar essas áreas escuras aqui, né? Porque a gente já pintou de escuro, agora a gente consegue melhorar esse contraste com a Bonitool ali, tá? Com a Dodge Tool a gente faz a mesma coisa nas áreas claras, né? Reforça, porque a gente já fez o estudo de onde vai bater a luz, já tem uma parte mais clara pintada, então agora é uma questão de simplesmente clarear. Onde você precisar, você dá um smudge de novo e tal. Ali para separar bem um dedo do outro, não escurecer. É isso aí. Né? Trabalhinho de paciência aqui, não tem muito mistério não. Vou juntar legal isso aqui. Para a gente deixar isso bem junto, certinho ali depois do braço, o ideal é selecionar o bichinho, tá? Para que você possa esfregar só na área selecionada. Você consegue fazer aqui um recorte melhor também, né? Apagando e tal. Daria para fazer esse recorte também usando a ferramenta de vetor, né? Você poderia fazer um vetor em volta da mão toda, selecionar e apagar, né? Inverter a seleção e apagar com o pincel, com uma borracha. E aí ficaria bem retinho, bem certinho, tá? No caso aqui a gente não precisa disso, é só para dar uma limpada mesmo. Tá? Aí vai depender muito mais do tempo que você tem, da sua paciência de refinar, de fazer esse recorte mais bonitinho e tal, ou mais matadinho, né? Então, acertar a polpa de dedo. Então, normalmente a polpa do dedo é bem gordinha embaixo, e em cima aqui na parte da unha é mais reto e tal. A gente vai ter um fundo também escuro aqui, então não se preocupa que às vezes a luz ali vai emendar com o branco de fundo, porque o nosso fundo vai ser escuro, ele vai ser uma mata, né? Vai estar na frente de uma mata. Então é bom, sempre que você vai fazer o desenho, você ter lembrar, né? Ter uma percepção de como é que ele vai ser completo, o que você vai fazer de fundo e tal, e sempre com essa preocupação para que você não perca depois contraste e tal. Embora dê para melhorar depois, acertar o contraste de um objeto com outro de fundo, é bom você sempre ter em mente o que você já vai fazer de fundo ali, tá? No nosso caso aqui vai ser uma mata desfocada. É isso aqui, tá? É paciência, tá? Não tem muito o que dizer aqui não. Já fez a estrutura aqui e tal. Para quem já adquiriu o pacote, eu mandei esse PSD em alta, tá? Então vocês vão ter como ver isso melhor, com mais detalhamento. Aí vocês vão ver que tem muita coisa aí. Quando você olha a ilustração como um todo, ela parece hiper bem acabada, e às vezes não é. No caso aqui, uma ilustração ligeira, uma ilustração rápida, não é uma ilustração tão detalhada assim, tá? Mesma coisa na mão direita aqui. Fazer rapidamente aqui, vou acelerar esse vídeo, tá? Vou fazer um pouco acelerado aqui, pra gente não perder muito tempo. Então aqui o vídeo está acelerado, não é a velocidade real de trabalho aqui, tá? Eu sou rápido, mas não sou tanto, não. Aqui está bem aceleradinho, esse trecho aqui. Lembrando que eu estou fazendo aqui, eu estou recolocando o áudio o mais próximo possível do original que eu fiz enquanto eu realmente ilustrava, né, porque eu perdi o áudio original quando eu estava fazendo. Então estou refazendo esse áudio, mas estou tentando ser o mais fiel possível aqui, tá? Aqui, para fazer essa emenda, a gente seleciona o braço, que aí você pode usar o smooth e esfregar sem que ele borre fora, tá? Então você pode melhorar aqui essa emenda de um braço com o outro aqui, tá? O final da mão com o braço. Vamos só melhorar um pouco o contraste agora da mão, dar uma acertada, um ajuste nessa cor, que ficou muito estranha, né? O que eu mais uso aqui é esse Ctrl U, tá? Eu uso muito essa ferramenta aqui de Hue Saturation, né? Reduzir um pouco a saturação, ficou mais próximo aqui da cor do bichinho. Vamos fazer a mata agora. Vou juntar aqui, agrupar, mesclar essas camadas. Aliás, um hábito interessante de se adquirir é, a cada fase do trabalho concluída, a gente parar e dar uma organizadinha aqui nessa janelinha aqui, porque além de você manter organizado, dá uma sensação de progresso, né? Você percebe o progresso no trabalho e isso motiva mais, né? Isso é bem interessante, é para você se manter motivado a terminar. Bom, vamos fazer aqui a mata, criar uma nova camada e vamos partir para frente. Aqui a gente vai ser uma mata desfocada, então a gente poderia usar qualquer textura, tá? Vamos usar aqui a cabeça da lontra, seleciona, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai ter aqui a nova cabeça, desativar aqui embaixo. Vamos dar uma distorcida nela, ampliar essa cabeça aqui, tirar a posição dela aqui, ampliar o que a gente puder, duplicar,
Vamos fazer aqui uma outra cabeça aqui para descaracterizar, né? Apagar esse olho que está muito escuro aqui, vai ficar visível na nossa mata. Vamos apagar um pouquinho, mesclar as duas camadas, ampliar bem isso aqui para ocupar todo o espaço, né? É só para ter uma textura, uma sujeirinha em volta aí, tá? Blur, Gaussian Blur, vamos dar uma borradinha. Legal? Já temos aqui um fundo já mais ou menos preenchido. Vamos também duplicar aqui de novo, preencher aqueles espaços brancos ali. O Gaussian Blur continua ali, então é só dar Ctrl F, tá? Ou Command F no caso do Mac. Se eu der 2, 3 ele fica mais desfocado. Vamos duplicar de novo isso aqui. Vamos preenchendo aqui esse espaço, descaracterizar, né? Para não ficar visível qual é o objeto que ele está usando. Mesclar essas 3 camadas aqui. Uma coisa também agora a gente vai duplicar, porque a gente vai usar depois transparência nisso. Nessa camada de cima, a gente vai colorizar, tá? Então Command U. A gente vai ter aqui, ó, Colorize. A gente satura o máximo que a gente puder aqui, né? E vamos mudar esse verde aqui, achar um verde bacana aqui, tá? Já temos aqui um começo da mata aqui. Acionamos o layer de baixo e vamos dar uma distorcida para não ficar exatamente igual. Como a gente fez com os pelos, para não dar coincidência, tá? Vamos mexer agora na opacidade, dar uma opacidade um pouco menor, só para somar. Descaracterizar também, né, essa parte aqui, dar uma mudança nela aqui, tá? Só para não ficar coincidente, tá? Só para criar assim uma imagem meio aleatória. Tá? Essa aqui que é a ideia aqui. Demora um pouquinho aqui o comando às vezes, tá? Merge Layers, temos aqui uma nossa camada da mata aqui. Selecionando ela aqui, a gente vê que tem essa área toda em volta de imagem. Vamos tirar ela, clicando aqui no Crop, né? Seleciona o trabalho todo, dá Enter, e aí você vai ver que agora a gente limitou aqui nesse tamanho, tá vendo? Toda aquela coisa que estava em volta desapareceu, né? Como o Gaussian Blur continua ali no Ctrl F, né, no Command F, então só da Command F você pode borrar um pouco mais, se você quiser deixar mais desfocado isso, né, e a gente já tem aí o nosso fundo da mata limpo e sem muita imagem saindo fora da nossa página aqui, né, porque isso também consome a memória, né, a imagem que está fora da página. Vamos ver como é que ficou aqui a cor da lontra por cima, né, para ver se fica com um contraste legal, com uma cor bacana, né, acho que está legal. Vamos agora refinar essa mata, criar uma nova camada aqui para a gente fazer um degradê, né? O degradê fica retinho, você aperta Shift, tá? Apertando o Shift você consegue deixar ele retinho assim para o degradê ficar correto. Fazer ele mais curto aqui para gente ter o rio e a mata. Colocando o Multiply a gente já tem aqui aquela sombra ali mais embaixo da árvore, tá vendo? Você consegue fazer um efeito aqui de sombra embaixo da árvore, né? Fica uma coisa mais natural. Aumenta a opacidade aqui. E agora a gente vai mudar a cor para virar um rio. Então já tem um riozinho azul ali, né? Já temos aqui uma pré aqui. Para deixar aquele limite entre o mato e a água mais duros, né, mais secos, a gente pode selecionar uma parte, né, da mata e apertar só ela. Já ficou um pouco mais definido, tá vendo? Se quiser mais definido, você seleciona um pedaço mais estreito ainda e aperta. Fazendo isso você mantém, né, as características da mata e fica esse limite. E a outra opção é essa, você simplesmente apagar com a borracha, tá? Aí você reposiciona aqui, distorce aqui para ficar onde você quer. No nosso caso aqui a gente vai deixar um pouco mais suave, tá? Porque está desfocado e tal. Então, não pode ficar tão firme assim. Vamos cortar fora tudo aqui o que não interessa, né? Seleciona o crop, dá Enter. E a gente agora não tem nenhuma imagem fora da área de trabalho ocupando memória. Vou duplicar agora essa lontra aqui para a gente fazer a cor dela ali na água, né? Como se fosse um reflexo. Então. Não é um reflexo muito forte, é só uma sujeirinha. Então, vamos separar tudo aqui e jogar essa lontra aqui no meio para a gente poder trabalhar melhor com esse reflexo aqui. Tá? O que eu vou fazer é só uma sujeirinha de cor sobre a água. Mas eu vou mostrar aqui um filtro interessante que dá um efeito bem realista. A gente não vai usar ele, mas é interessante para vocês conhecerem. Tá? Aqui é Distort, aqui tem vários efeitos, né? A gente vai usar o último aqui embaixo, o zigue-zague. Tá? Ele simula um líquido, como se tivesse tido uma pedrinha jogada no meio ali, tá vendo? Você consegue fazer um efeito bem legal de reflexo de água. Né? Então, se a gente estivesse vendo uma imagem mais de cima da água, a gente poderia usar isso. Não é o que a gente vai usar, tá?
O que eu preciso ali é só uma sujeira de cor ali para não ficar sem a cor da lontra ali na água. Tá? Isso aqui não precisa, só num pedacinho só aqui, só para dar uma cor aqui. Se torcer, deixar mais esticado isso, descaracterizar essas ondinhas aqui um pouco. Vou posicionar isso aqui embaixo da nossa lontra, só para a gente ter uma posição correta ali. Puxou ele ali, vou dar uma distorcida aqui. O que a gente vai fazer agora, a gente vai dar uma borrada dele usando o Mold and Blur, tá? Blur, Mold and Blur, só que agora a gente vai usar ele horizontal. Então ele vai dar uma esticada ali nessa imagem, borrada, né? O que a gente precisa, só para dar uma cor. Vamos dar uma mexidinha aqui na opacidade também, no modo transferência. O overlay ele soma com a cor de baixo, tá vendo? Que é interessante. Se você quiser isso mais forte, por exemplo, você pode duplicar isso, né? Com o efeito de transferência fica bem forte, né? Pode apagar também uma parte, vai ficar mais degradê. Vai juntar aqui, ele perde ali e vira normal de novo, tá? Vou mudar ali a opacidade, só o que a gente precisa, só para dar uma sujeirinha de cor. Você vai fazer aqui, né? Criar uma nova camada aqui acima da água aqui, pra gente fazer onde a lontra se encontra com a água. Tipo uma espuminha, né? Mais ou menos poderia usar aquele efeito, né? O zigue-zague que a gente usou. A gente vai fazer aqui na mão, só pra você entender o processo, tá? Pode ser meio tosquinho aqui, porque a gente vai usar agora o Command F, né? Para usar o Motion Blur que a gente já tinha lá. Vamos dar uma arrumada nisso, para ficar um pouco mais coerente, né? E apagar aqui um pouco do excesso de branco aqui. Deixar umas ondas mais brincadas aqui, Command F de novo. Um pouco grande, vamos dar uma distorcida para ficar mais perto aqui. Então isso aqui a gente poderia usar aquele comando, tá? Mas aqui é só uma forma de você entender isso aqui, só para você entender o conceito, tá? Então é com o smooth que a gente faz as ondinhas, né? Vou aumentar um pouco aqui a força para que as ondas fiquem mais brincadas ali, para ficar mais aparente ali, né? E agora a gente vai dar mais uma borradinha, mas agora é com Gaussian Blur, tá? Para não esticar muito, mas só para borrar um pouco, para não ficar muito brincado. Duplicamos a camada, colocamos por baixo. A gente agora vai fazer a parte mais escura da ondulação, que é o azul, né? Command U ou Ctrl U, coloriza, vamos botar uma saturação alta ali e vamos escurecer um pouquinho e botar azul, né? A gente faz um azul aqui, que seria a parte mais escura da ondulação, tá? Então fica claro em cima e escuro embaixo. Vamos dar uma distorcida, que nem no pelo, para não ficar coincidente, né? Para que o branco e o escuro não fiquem coincidentes. Fazendo isso aqui com mais calma, você consegue fazer até um resultado realista, tá? Esse reflexo aqui está muito forte. Dá uma apagada nele aqui. Eu só quero uma sujeirinha de cor aqui, bem suave mesmo, nada muito forte, não, tá? Bom, aqui nós temos as duas ondulações aqui, vou deixar menorzinho para encaixar. E você vê que o corpo da lontra não tá coerente com essa ondinha, né? Vamos apagar então o excesso da lontra ali, né? Com uma borracha pequena aqui, reduzir, a gente faz aqui arranca fora esse pedaço aqui que não está coincidente ali com a nossa ondinha, né? Vou pegar aqui com um laço, ferramenta laço, a gente laça esse pedaço aqui e deleta, tá? Vou sobrando um pedacinho e vou apagar ele. É isso aí, só para ficar coerente com a nossa ondinha. Aqui o importante é só entender o conceito de que para fazer uma ondulação você tem uma área mais clara, né? E uma área um pouco mais escura. Você pode mexer no contraste aqui, no brilho e tal. E pode refinar isso, você pode deixar isso com mais detalhamento ou menos detalhamento de acordo com o que você está fazendo. No caso aqui a gente vai fazer uma coisa bem simplesinha aqui, que é só para entender o conceito mesmo, tá? Então o que faz aqui a parte mais clarinha, fazer um azul mais escurinho aqui. E a gente vai dar mais uma borradinha só para não ficar tão marcado aqui. Tá? Mas dá para fazer isso bem realista se for preciso, tá? Vamos usar aqui um Motion Blur bem levinho agora, só para dar uma desfocadinha, né? Só para ter aí uma chegada da lontra aí na água. Vamos agora duplicar esse corpo aqui para a gente simular o restante do corpo dela embaixo d'água, tá? Ctrl T, inverte, né? Ele vai ficar alguma coisa assim, ó, embaixo das ondinhas e com uma opacidade menor. É basicamente isso aí. Só que a gente tem que tirar os braços, né? Para simular o restante do corpo dela. Então vamos tirar os braços aqui, né? Recortar esses bracinhos fora aqui, tirar um braço fora, delete o outro. Vamos recortar isso aqui, também dar um Ctrl X, Ctrl V,
para que se tiver alguma coisa daquela camada não fique, tá? Vamos posicionar aqui, dar uma ajeitadinha, para simular que é esse corpo embaixo d'água. Apagar aqui o que está sobrando também, né? Dar uma apagadinha aqui. E essa camada tem que ficar ali embaixo, né? Tem que ficar embaixo daquela ondulação, tá? Você reduz aqui a opacidade para ficar transparente. Botar um multiply também, né? Para não ficar muito a cor aparecendo. A gente vai usar aqui um efeito. Vamos primeiro dar um blur para dar uma esfumaçada. E a gente vai dar um efeito de distorção de água diferente do que a gente usou antes, tá? A gente vai usar agora um efeito chamado Wave, tá? Ele faz uma distorção sem aqueles círculos, né? Sem aquela coisa de como se fosse uma pedra caindo na água. Ele faz isso na horizontal, né? Vai dar um efeito bem legal. Vamos dar uma apagadinha aqui embaixo, né? Uma forma de fazer isso é a gente usar esse comando aqui, ó. Seleciona uma área e vem aqui Feather, Modify Feather. Aí você aumenta aqui o número de pixels ali, ele vai deletar esfumaçado, né? Então ele não fica uma coisa, um risco reto. Ele vai ele vai deletar isso de uma forma suave, tá? Então você seleciona e vai lá Modify Feather, tá? Isso aqui é uma forma interessante de você deletar. Esse azul aqui da água está muito chapado, né? Então vamos dar uma escurecidinha com o Burn Tool ali, onde ela chega na mata, para dar uma sensação mais de profundidade dessa água, tá? Como se ela estivesse mais distante ali, onde está encostando na mata, tá? Só para dar uma sensação mais de profundidade aí. Vamos agora fazer dar uma revisada aqui nesse corpinho aqui, ver se ele não está faltando algum detalhe aqui, porque eu não fiz os pelinhos em todos os lugares, então vamos dar uma mexidinha aqui nesses pelinhos, dar uma acertada nisso, né? Porque está muito reto esse corte aqui, né? É a mesma coisa, né? Usar o smooth ali, dar uma esfregadinha, dar uma refinada aqui, só para a gente não ter nenhuma área muito reta ali e tal, tá? Isso aqui é um trabalho realmente mais de paciência mesmo, talvez. Quanto mais tempo você tiver e quanto mais paciência você tiver, você detalha mais, ele fica mais natural, ok? Dá uma escurecida também nesse braço, né, aqui, melhorar um pouquinho o volume em alguns lugares, até porque depois a gente vai dar um efeito de luz aqui, um contra-luz nesse bichinho, tá? Deixa eu ver aqui, vamos fazer o pelinho agora, né, fazer os bigodes dele que estão faltando. É a mesma coisa que a gente fez nos pelos no início do trabalho, só que agora a gente vai fazer um pelo só, né? Então ajustar aqui no tamanho de pincel, né, achar uma cor aqui, já tem uma cor legal ali. Vamos só fazer um bigodinho aqui, duplicar a camada, né? Essa camada duplicada que a gente põe por baixo escurece, né, para fazer o volume do pelo ali, né? É um detalhezinho bobo, mas dá uma diferença bacana, né? Vamos distorcer agora também para não ficar coincidente, né? Para a gente conseguir enxergar aquela parte mais escura do pelo ali. Vamos juntar tudo e agora é Ctrl T e distorcer, aumentar isso para ficar no tamanho legal do pelo que a gente quer, né? É isso aí. Deletar esse pedaço aqui, fica menorzinho. Viu que tem um pedaço ali do pelo que está fora da área de trabalho, então dá Ctrl X, Ctrl V e deleta a camada anterior. Com isso a gente fica com o objeto aqui sabendo que não tem nada sobrando, né, para fora. Isso é bom, tá? Aqui é basicamente apertar o Option, duplicar, Ctrl T vai modificando, né? Aí você vai girando isso aqui para fazer o bigode. O giro disso, você pode mudar o ponto de giro dele, tá? Então você pega essa bolinha da Ctrl T, essa bolinha central aqui, você pode modificar ela, colocar onde você quiser. E quando você faz o giro, o pivô vai ficar em relação àquela bolinha. Aquilo é o centro do giro, tá? Vou juntar tudo aqui, vou duplicar de novo, para ficar bastante bigode aqui, que ele tem bastante bigode, bichinho, né? Vou ter uma distorcendo aqui, tá? Juntar as duas, vamos mesclar. E a gente já tem aqui um monte de bigode. Então, dá uma disfarçadinha aqui, né, para não ficar aparecendo muito aqui o finzinho dos traços e tal. E a gente já tem os bigodinhos do bicho aí. Você pode afinar eles também, é só selecionar a camada, inverte a seleção e deleta, né? Você tem aí, os pelos ficam mais suavezinhos, tá? Então isso é um truque que pode ser útil em várias ocasiões aí para você mudar a espessura de traço. Bom,
Tá pronta aqui a lontra, vamos apagar as referências aqui, eliminar esse monte de janela aberta, para a gente fazer aqui, continuar aqui. A gente vai duplicar agora ela para fazer aquele pedacinho onde ela encontra com a água ali, né? Porque tem que haver um reflexo azulado ali na água, tá? Como se estivesse refletindo um pouco daquele azul no pelo dela e tal, para dar um peso maior no corpo dela onde encontra com a água, tá? Então é isso aí, seleciona o que a gente não quer, deleta. A gente vai usar só esse pedacinho aqui embaixo para simular aí um reflexo. Então uma borracha bem suave, a gente apaga aqui para deixar aquele azuladinho embaixo, tá? Muda aqui a opacidade para ficar um pouco mais suave, e já deu um peso maior na parte de baixo da lontra. A gente vai tirar a coincidência agora aqui, só para não ficar muito definido esse final dela aqui, né? E aqui onde a lontra encontra com a água, ali nas ondinhas, na camada das ondinhas, a gente apaga o reflexo lá de baixo da lontra. Por quê? Na ondulação não aparece o que está embaixo na água. Vai refletir o céu, vai refletir o que está em cima, tá? Então a gente apaga isso aí. A gente agora vai dar um efeito aqui chamado vinhete, tá? Vamos criar uma nova camada. E vamos fazer aqui, selecionar as duas cores, né? Transformar em preto aqui a primeira, em preto a segunda. E vamos usar o degradê aqui, tá? Na nova camada. Poderia ser o baldinho também, tá? Seleciona aqui o círculo, vamos fazer uma elipse. Vamos usar agora o feather aqui, para deletar isso de forma suave. Então, Modify Feather, vamos botar aqui uns 120. Ou seja, ele vai deletar de 0 até 120, vai ser um delete suave, ok? E seleciona, Ctrl T, vamos distorcer isso para fazer o contorno da imagem, fazer esse efeito de vinhete aqui. Ele é legal porque ele joga o olho do observador no centro da imagem, tá? Usa Multiply porque o Multiply ele soma com a cor de baixo, que é o mais interessante. Mudar de posição aqui essa camada para que ela não, que a mão da lontra apareça melhor ali, tá? Mudamos a opacidade e a gente tem aqui esse vinhete. O que é legal disso é que ele joga o olho do observador no centro da imagem, tá? Isso é bem interessante para alguns trabalhos. Vamos dar uma organizadinha agora aqui, organizar essas camadas. Enquanto eu faço isso, eu vou acelerar o vídeo, tá? Enquanto eu organizo ali, crio grupos e tal, organizo ali a nossa janelinha de camadas. Bom, uma coisa interessante sobre a vinhete e outros efeitos é que eu estou fazendo aqui na mão, né, o efeito. Mas existem esses efeitos prontos no Photoshop, tá? Eu resolvi fazer ele na mão para mostrar como é que é, para que você entenda o conceito e possa aplicar, mesmo que você esteja usando um outro programa, tá? Vamos partir para frente aqui então, já com as camadas organizadas e tal. Vamos duplicar nossa lontra aqui, separar, que a gente vai fazer aquele contra-luz, né? Aquela luz que vem por trás ali. Vou fazer aqui na mão, né? Uma forma da gente fazer é com o pincelzinho, a gente vira aqui e fazer os brilhos aqui e tal, um por um. Esse é um jeito da gente fazer. Existe um efeito que você pode usar também, que é o glow. Esse aí você consegue definir, deixar o glow definido e fazer algo semelhante. O que a gente vai fazer aqui é assim, a gente vai duplicar a camada, jogar por baixo aqui, vamos dar clarear ela, deixar ela branca, tá? Vai ficar totalmente branca. Seleciona ela, muda a cor aqui, deixa branco no foreground, background, e com o degradê a gente vai pintar aquela seleção toda de branco, ok? A gente vai movimentar agora. Clica ali na setinha de controle lá em cima, a setinha de seleção, para que funcione, tá? E aí você, com as setinhas do teclado, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, você movimenta e você já tem um contra-luz, ok? Se ele ficar muito definido, você pode vir aqui no Blur, na Gaussian Blur, e dar uma disfarçadinha, deixando um pouquinho mais suave, né, uma forma de fazer, e a gente passa a ter aqui um contra-luz de uma forma rápida. Lógico que ele está em todos os lugares, vamos apagar então onde não interessa ter contra-luz, né? Sombra do pescoço não tem luz, a gente vai modificar aí a posição desse contra-luz aqui, onde não interessa a gente apaga, tá? Uma forma rápida de você fazer. Uma outra coisa também que faltou os pelinhos aqui, ficou muito retinho, então se você for fazer depois tem que fazer as duas camadas, tá? Na camada do corpo e aqui também na camada do brilho, para fazer o contra-luz, tá? Se ele ficar muito fraco, você pode simplesmente duplicar, né? Ele vai ficar um pouco mais forte. Essa é uma forma de fazer. Vou dar uma limpada aqui, tem umas coisinhas brancas ali. Vou duplicar aqui também o verde do fundo, para ele ficar mais escuro. Você faz uma noite, tira aqui a coincidência, né? Ctrl T, para a gente dar uma distorcida. Mas é uma forma de você escurecer rápido, para melhorar esse contra-luz aparecer mais, tá? Ajusta ali a opacidade dele e tal, né?
Vamos dar um crop geral para tirar tudo que está fora do desenho, para economizar a memória, ok? A gente tem aí, tá um pouco escuro, vamos clarear. A gente tem aqui a nossa lontrinha já com o contraluz. Vamos agora tirar a visibilidade aqui para a gente fazer as bolinhas. Nova camada, círculo, fazendo a bolinha. Para o círculo ficar perfeitinho, assim, redondinho, você aperta Shift, tá? E fica redondo. Se você quiser que ele nasça do centro de onde você clica, você aperta Option Shift, tá? Vamos lá, achar um vermelho aqui para fazer a bolinha. No degradê a gente já pinta a bolinha aqui, pronto. Vamos duplicar. Aliás, vamos escurecer primeiro, porque essa aqui é a parte de baixo da bola, tá? A primeira camada vai ser mais escura. A gente tira um pouco da luz aqui, duplicamos. Para voltar a ser vermelho a gente satura e aumenta a luz aqui, virou vermelho de novo. Ctrl T, reduz. Tá? A gente vai agora dar um Gaussian Blur aqui. Nem sei se a pronúncia está certa, né? Se Gaussian Blur se fala assim mesmo. E a gente vai deixar isso aqui meio esfumaçado. E para fazer uma esfera. Ctrl T, distorce, deixa só em cima, você já tem uma esfera. Vou duplicar a parte de baixo, clarear para fazer o brilho da bolinha. Tá? Command U de novo, ou Ctrl U. Vamos clarear aqui, deixar rosinho. Como o comando do Gaussian Blur já está na memória, é só dar um Command F. Ok? Dá uma clareadinha nele também, deixar mais forte esse brilho. Command U, aumenta a luz. Já temos aqui a nossa esferinha aqui. Tá? Uma esferinha com brilho aqui. Ok? Para liberar, porque você vê que suja, né, em volta, a gente seleciona, inverte a seleção e deleta, né, tudo que está sobrando para que essa bolinha fique sem nenhum efeito passando dela, né. Vou fazer uma luz agora aqui embaixo. A gente poderia usar aqui o Dodge Tool, a gente vai fazer com o pincel, tá? Mas poderia ser o Dodge Tool. Seleciona aqui, fazer um pincelzinho aqui, vou deixar um pincel suave, né? Seleciona, tirar a opacidade um pouquinho do pincel, vamos fazer aqui uma luzinha embaixo, um reflexo da bolinha embaixo, ok? Se você quiser deixar isso mais contrastado, você pode usar ali o Burn Tool, né? Na parte escura ali, pronto, reduzir o reflexo, vou juntar tudo. Podemos fazer um ajuste usando o Colorize também, porque você tem uma única cor, tá? Dependendo do que você está fazendo a bolinha, você pode usar uma cor só e fazer um ajuste por aqui usando o Colorize. Ferramenta de texto, você clica em qualquer lugar da página, já nasce uma nova camada ali, né? Fazer o R aqui, Ctrl T, ele vai escalonar sempre mantendo sendo texto, né? Você seleciona aqui, vamos escolher uma tipologia aqui qualquer, legal, botar um bold para ficar um pouco mais fortinho. Ela também duplica apertando o Option, tá? Igualzinho com qualquer outra camada e já nasce uma camada nova ali, ó. Então, uma forma de você fazer as letras separadas. Aqui é N, aqui é um P, aqui é o outro P, R, P, P, ok? Nós temos aqui as letras que a gente vai usar em cada bolinha. Para a bolinha ficar no centro, Ctrl X, Ctrl V, ela vai ficar exatamente no centro. E para poder distorcer as letras, a gente vai ter que fazer uma modificação, porque senão ela não distorce. Então a gente vai rasterizar, né, essa letra. Botão na direita, rasterize type. Vira um objeto comum, tá? Botão na direita, rasterize type. Então você já pode dar efeito de distorção nela. Como texto você não consegue, tá? Ela deixou de ser um texto e passou a ser uma imagem. Vamos centralizar também cada uma delas, né? Ctrl X, Ctrl V, seleciona, Ctrl A, seleciona tudo, Ctrl X, some, Ctrl V, ela aparece no centro ali, ok? Então temos agora as letras todas centralizadas e a bolinha também. Vou deixar uma aqui guardada em efeito de texto por segurança e vamos lá. Então a gente reduzir a bolinha um pouco para que esse R distorça bem em cima dela, tá? Vamos selecionar o R, né? Mudar aqui a posição dele e tal, mudar a cor também, né? Vamos deixar branco, Selecionamos a bola, né? Para ter o contorno. Com o R selecionado a gente vai dar um efeito filtro, distort e esferize, tá? Esse filtro ele vai de 0 para um lado e de 0 para o outro, então ele vai assim côncavo até convexo, tá? Então você pode fazer uma esfera, pode fazer uma cuia, tá? Então vamos deixar aqui uma esfera no máximo, vamos dar OK. Ele vai distorcer como se tivesse estampado o R na bola, tá? Você vai perceber que vai sobrar uma parte ali fora, então a gente inverte a seleção e deleta. Vou duplicar a bolinha para fazer a outra, né? Acionamos o P aqui, vou também distorcer esse P aqui, botar ele numa outra posição aqui,
Mesma coisa, seleciona a bolinha, né? Seleciona a bola, vai para a camada do P, Esferize, já está ali na memória, é só dar Command F. Inverte a seleção e deleta o que sobra, ok? É a mesma coisa em todos. Mudar aqui a cor da bola, né? Deixar aqui um amarelo. Mesma coisa com outro P. Né? Vamos duplicar a bolinha. Vamos modificar aqui a posição desse P. Seleciona, Esferize, muda a cor. É a mesma coisa em todas as bolinhas, tá? Duplica a bolinha, seleciona o N, põe na posição, select, inverte, muda a cor. Temos aqui as bolinhas todas prontas. Vamos melhorar aqui a aparência depois dessas bolas, tá? Vamos separar cada uma delas aqui, para a gente ter uma visão geral. E a gente vai mudar os modos de transferência para que fique parecendo mais que essas letras estão aplicadas mesmo na bola, tá? Então, a primeira coisa é selecionar, né, a letra, né, o N aqui, e vai mudar para Linear Light, tá? Ela dá um efeito legal, né? Mesma coisa no P, né? Não ficou muito aparente, vamos mudar aqui a opacidade dele para aparecer um pouquinho mais, ok? Fazer a mesma coisa no P vermelho ali, ver se fica bom ali na Light. Não ficou legal, dá pra gente usar aqui o Multiply, por exemplo, que é uma letra escura sobre um fundo claro, tá? Vermelho sobre amarelo, então ficou melhor aqui com o Multiply. No branco vamos testar aqui, ver o que fica bom. Linear Light, vamos ver se fica bom. Não ficou. Screen, vamos ver se fica bom. Também não deu certo. Overlay ficou melhor, ficou mais tranquilo. Está muito forte, a gente vai duplicar essa camada, tá? E botar uma camada normal em cima e mudar a opacidade dela. Então a gente já tem o branco bem aparente ali, né? Vamos juntar agora todas essas camadas, né? Então junta a letra com a bola para fazer elementos mais simplificados, né? Temos aí então as 4 bolinhas separadas, esse texto a gente pode jogar fora e vamos partir para frente. Dá uma mexida nessa água aqui que ficou transparente aqui, selecionar a camada certa, ajustada aqui, essa camada aqui. Duplicar ela que eu vou dar uma mexida nessa cor aqui. Bom, antes disso vamos botar as bolinhas lá em cima, né? Já separar as bolinhas, deixar na primeira camada lá em cima, né? Ctrl T você consegue distorcê-las todas, apertando o Shift, tá? Para não entortar as bolinhas, né? Elas ficam aí guardadinhas, a gente vai mexer depois. Vamos arrumar essa água aqui. O verde da mata tem que invadir um pouco esse azul aqui, tá? Então dá uma mexida nessa cor aqui, para que simule um pouco do reflexo do verde da água nesse azul. Não estava gostando muito. Selecionar tudo isso aqui, transformar numa camada única, vamos mesclar, merge layers. Pronto, a gente já tem aqui o fundo preparadinho. Vamos então botar as bolinhas no lugar, né? R, né? P, seleciona lá outro P, N. Não, ajustadinha como se eu estivesse jogando as bolinhas, dando uma equilibrada ali na distância entre elas. E já tem a lontrinha jogando as bolinhas para cima. Selecionar aqui a ferramenta de texto, dá um clique ali, já nasce uma nova camada. Escrever Rio das Lontras aqui. Ctrl T, né, para a gente mudar, apertando o Shift, dá para não distorcer. Selecionamos com a ferramenta de texto todo o texto e vamos escolher a letra. Dá para você escolher a letra puxando aqui, apertando a setinha para baixo do teclado, vai mudando letra por letra, tá? Mas você pode também saber o nome da letra, digitar no teclado, né? C, R, eu vou direto para Cracked, né? Que é a letra que eu estava escolhendo. Ctrl T, vamos dar uma distorcidinha aqui, deixar mais compridinha, né? O que a gente vai fazer agora é aqui com a ferramenta de vetor, a gente vai fazer um caminho para essas letras, tá? Clica, puxa, temos aqui um caminho. Seleciona o texto, Ctrl C, voltamos para a ferramenta de texto e na camada aqui do vetor a gente vai passar o mouse em cima, você percebe que mudou o vetor, tá vendo? Mudou o cursor, é só clicar na linha e dar Ctrl V. O texto já fica direto em cima da linha, tá? Seleciona, aumenta o tamanho que você quer, para preencher o espaço, esqueci ali o S, deletar, escrever de novo. Ele assume o tamanho que já estava. Para mudar a distância ali, onde ficou o rio muito junto ali, você aperta Option e com as setas do teclado para a esquerda e para a direita, você consegue aproximar ou afastar as letras, né? Mudar o kerning das letras, tá? O nome disso é kerning.
Vamos reduzir esse DAS aqui, reduzir um pouquinho, tá? Jogou para fora o lontas da linha ali, né? Vamos selecionar o DAS agora e reduzir, né? Porque o DAS aqui não tem importância. O rio e lontas são as duas palavras mais importantes aqui pra gente. Então o DAS pode ser menorzinho, aumentar o tamanho desse rio aqui, né? Botar um tamanho aqui maior, botar um tamanho maior também no lontras, né? Quando ele fica muito grande, ele some porque ele sai fora do fio, tá? Mas aí a gente pode reduzir o tamanho aqui, reduzir um pouquinho o tamanho, ele já cabe. Poderia também, com a ferramenta de vetor ali, esticar o tamanho do vetor, ela caberia também, tá? Bom, é basicamente isso, a gente está com a ilustração praticamente pronta, né? Agora só vou importar a minha assinatura, né? Eu não assino, eu importo, eu já tenho uma pronta aqui. Uma coisa que é interessante no Mac, não sei se o PC faz a mesma coisa, é quando você importa, vou importar um JPG aqui, quando você importa ele para dentro do Photoshop, precisa importar, só você puxar, ele já nasce aqui como uma nova camada, tá? Então é só posicionar aqui agora, a gente vai selecionar o texto preto, inverter a seleção e deletar. Uma coisa importante, quando você importa, ele vem como Jet Smart, ele não deleta, tá vendo? Tem que vir aqui na camada dele, botão da direita e rasterizar. Senão o objeto Smart ele não é editável, assim, né? Vamos posicionar esse RIS aqui, uma posiçãozinha legal aqui. Vamos deixar ele branco também, Ctrl U. Reduzir a opacidade para não brigar muito com o rio das lontas, né? Vamos dar Ctrl T aqui para selecionar o texto, ele selecionou a linha, tá? Então você tem que rasterizar também o texto, porque senão ele seleciona a linha, tá? E não o texto, quando tem um texto aplicado sobre um patch, tá? Só posicionar aqui. Bom, é basicamente isso aqui, falta agora fazer uma organizaçãozinha final ali, né? Vamos juntar aquelas bolinhas, por exemplo, né? Numa camada só, nomear e tal, né? Porque organizado você consegue mexer depois com mais tranquilidade, né? Juntar essas bolinhas aqui tudo, né? Renomear para a gente saber exatamente do que se trata, né? Bolinhas ali. E é isso, né? Agradeço muito quem assistiu até aqui, né? A gente já tem aqui um objeto prontinho aqui, uma ilustração pronta. Lembrando, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo ilustraçãodigital@gmail.com, né? Sem acento e sem tio, né? Quem quiser me adicionar também no Facebook é Rice Araújo, né? R-I-C Araújo. Vamos só dar uma reformatada nessa lonta que está muito grande. Ctrl T, você pode direto ali, mesmo do grupo ali, você consegue dar Ctrl T e mudar, tá? Você muda o grupo todo ali. Mudar depois aquele aguinha ali também e tal, o reflexo, né? Subir tudo ali, para deixar mais folgada, muito espremida essa lontra na imagem, tá? Distorcer aqui. Bom, então é isso. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Lembrando que aqueles que compraram o pacote vão receber as outras aulas, né, todas. E eu gostei de fazer isso aqui, tá? Foi a primeira vez que eu fiz. Provavelmente eu vou fazer melhor das próximas vezes. Quem quiser assinar o canal, eu aconselho porque eu vou começar a fazer alguns vídeos mais curtos, só com algumas dicas, tá? E para aqueles que compraram o pacote, lembrando que vão receber o PDF de apoio, o PSD em alta, né, o PDF de apoio com todos os comandos que eu usei, e aqueles bônus todos que eu comentei, que são alguns gabaritos que eu criei, tá? Grande abraço, obrigado pela presença até aqui, e nos próximos vão ser um pouquinho mais curtos e um pouquinho melhores, ok? Grande abraço!